Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer um pequeno projeto interessante, simples e interessante, que é o projeto de um dado. Vamos lá? Então eu vou aqui criar um novo diretório, vou colocar o nome de dado, dentro da minha pasta dado vou criar um new Python file e vou chamá-lo de main. E nesse projeto nós vamos usar a biblioteca tkinter, ou sei lá, tkinter, né? O pessoal chama acho que é de tkinter. Bom, qualquer coisa é só vocês instalarem ela aí. Caso não tenha instalado, basta você vir aqui no terminal e digitar pip install tk. Tá vendo aqui? Conforme vocês viram, embora eu já tenha instalado, mas enfim, ela instalou novamente. Não tem problema. Então basta você digitar pip install tk. Perfeito? Então, vamos lá. Então eu importei tkinter, vou colocar assim, ó, stk, tá bom? Vamos usar também a biblioteca random, que é para gerar o número aleatório do dado, né? Vou importar como rd, por aí vai. Então, o nosso objetivo é criar um dado, né? Ou seja, nós vamos clicar em jogar, vamos clicar em jogar e um número aleatório. E o número aleatório, obviamente, entre 1 e 6 será sorteado. Essa é a ideia aqui. Então, para isso, nós temos que criar nossa tela. Depois, nós temos que gerar, ou fazer, né, criar melhor, criar uma função que gere um número aleatório, obviamente, entre 1 e 6. Perfeito? Então, vamos criar nossa tela. Então, eu vou chamar aqui de tela, que é a minha variável, vai receber o próprio tk. tk.tk. Então, aqui eu estou instanciando a minha tela. Também nós vamos chamar aqui a tela.mainLoop, que vai permitir com que a tela ela fique aqui, né? Ela não simplesmente pisque e apague. Tá? Vamos dar uma olhada? Eu vou clicar com o botão direito e Run. Então já tem aqui uma tela, tá? Então já tem aqui a minha tela. Se eu não tiver essa linha de código, tela mainLoop, o que vai acontecer? A tela não, ou seja, a instância é criada, porém ela não é apresentada para a gente. Tá bom? Então é por isso. Bom, vamos lá. Tela, vamos colocar um título. Vamos ver. Então aqui o título dado. A gente pode também dimensionar essa tela com geometria. E essa tela vai ter 300 por 300. Então já aumentei a tela e eu quero que ela apareça aqui no meio. Para isso eu tenho que somar, sei lá, vou somar 200 e mais 500. Vamos ver. Opa, foi lá embaixo. 200. E aqui é a direção X, então deixa eu colocar aqui 300 para trazer ela mais para o centro. Opa. Então vamos ver 500. Pronto. Então o que seria essa linha? Tela, estou usando o método de geometria, né? Geometry. 300 por 300 é a dimensão da minha tela, que são 300 pixels na direção Y e 300 na direção X. E quando eu coloco esse mais, eu quero deslocar a direção X em 500 pixels e eu quero deslocar na direção Y 200 pixels. Então, toda vez que eu iniciar meu aplicativo, meu software, eu vou ter a tela nessa posição. No meu caso, eu posso até melhorar isso aqui. Deixa eu jogar um 600, porque minha tela é 1080 pixels. Então, na sua tela, você vai ter que ver a melhor forma aqui, beleza? Então, tá aí.
Bom, e outra coisa, eu não quero que ela seja de rede. Então, eu vou usar with false, com F maiúsculo, e altura também falsa. Ou seja, eu não quero permitir que a minha tela seja mudada, né? Seja redimensionada. Ou seja, eu coloco o mouse aqui, ó, não consigo fazer, não aparece aquela setinha para me redimensionar a tela, tá bom? Agora nós temos que criar, né? Vai ser uma coisa bem simples. Então eu vou ter que criar um botão, que é o botão jogar, e quero criar aqui, né, uma parte, um número, né, ou seja, onde eu jogo e vai surgir um número aqui, então label. Então, basicamente, nesse exemplo nosso, projetinho básico, vou criar apenas um botão jogar e aqui vai aparecer o número. Tá? Vamos começar por parte, então. Então, vamos lá, criar label, ou seja, o nome, né? Esse label vai ser o quê? Número sorteado. Sorteado. Então, como que nós vamos criar isso? Eu vou chamar de LB, de label, e vou pôr o número. Vou pôr o nome referente a esse label. Vou colocar número sorteado. Eu sempre gosto de escrever bem assim, o máximo possível de informação, porque quando você tem códigos mais extensos, isso vai fazer diferença. Então, eu coloco LB de label e esse label se refere ao quê? Ao número sorteado. Então, para isso, eu vou usar o TK e agora o label. E onde que eu vou colocar esse label? Na tela. Né? E qual vai ser o texto desse label? Opa, número sorteado. Perfeito? Perfeito. Agora eu vou colocar esse label, vou usar o grid, o método aqui, para me posicionar meu label na tela. O grid é basicamente uma tabela, linhas e colunas. Então, eu vou posicionar coluna 0, que é lá bem no início. Melhor, é linha 0 e coluna também 0. Vamos ver? Então, número sorteado. Então, já consegui colocar meu label, número sorteado. Depois a gente melhora isso aqui. E vou criar agora um outro label, que é do próprio número. Né? Então, deixa eu colocar aqui, label número. E aqui eu vou colocar, vou deixar assim, ó. E eu vou colocar esse label na coluna, na linha 1, coluna 0. Vamos ver? Opa, nem apareceu. Ah, tá. Olha o erro aqui. Não, de copiar e colar às vezes dá zebra. Então, label número, coluna 1, linha 1, aqui ó, linha 1, coluna 0. Perfeito. Daqui a pouco a gente melhora isso. Agora nós vamos fazer o quê? Criar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Criar label número. E agora eu vou criar botão, vou jogar. Então nós vamos colocar BT de botão, jogar, vai receber o TK, e aqui eu vou construir o botão. Esse botão vai ser construído na tela e vai ter um texto jogar. Vou usar um parâmetro aqui que é relief, e esse relief vai ser, acho que é raised. A gente vai ver o porquê disso. Botão jogar, ponto, grid. Então, vou colocá-lo na linha 3. Bom, então tá aqui, criei meu botão. Então, está ficando, já está aqui, ó, jogar. Esse efeito é justamente esse relief, que é raised. Então, número sorteado, quando eu clicar em jogar, vai aparecer o número aqui, tá? Deixa eu só colocar esse número sorteado. Vou colocar aqui um pad X, vou colocar, sei lá, 10. Vocês vão entender o que é isso. Pad Y, vou colocar 10. Ele vai se afastar das margens, ó, entendeu? Deu uma afastada.
No x, vou colocar, sei lá, 20. Deixar ele mais centralizado. E posso aumentar isso muito mais. Vou colocar 100. Ó, número sorteado, então ele leva todo mundo. Porque esse pad é a distância desse número, do label, até a margem. Como eu estou na linha 1, mas o x ele se movimenta nessa direção, então é como se todas as colunas, né, toda a coluna em si, se movimentasse aqui também. Tá? Então, quando eu tenho o pad, por exemplo, 0 aqui, o pad x0, eu estou exatamente aqui, encostado. Quando eu jogo um pad x100, eu estou dizendo desloque em 100 pixels na direção x. Aí, automaticamente, tudo, né, ou seja, essa coluna aqui, o que estiver acompanhando ela, vai ser deslocado automaticamente. Tá, perfeito. E eu posso agora também fazer um afastamento na direção y, que é o pad y. Por exemplo, vou colocar, sei lá, 50. Então, lógico que ficou, né, em relação ao número sorteado, ou seja, tem 50 pixels em relação ao segundo label. Então, aqui já ficou exagerado. Vou manter os 10. E aqui nesse texto aqui, ó, no LB número, eu posso colocar, sei lá, um pad y. Vamos ver? 10. Talvez 20. Tá bom assim por enquanto. O botão eu posso inclusive mudar a cor dele. Vou colocar um light blue. Tá, jogar. Bom, enfim, vamos deixar por enquanto assim. E agora nós vamos fazer a função. Vou colocar a função lá em cima, aqui, ó, antes de criar tela. Na verdade, eu coloquei criar função aonde? Aqui, ó. Deixa eu só tirar e deixar aqui em cima. Então, eu vou criar a função jogar dado. Bom, eu vou gerar aqui um número aleatório, então vou chamar de número aleatório, vai receber o RD, que é de random, e vou escolher um número aleatório entre 1 e 6, né? São os dados. E vou retornar esse número aleatório. Então é isso que minha função vai fazer. E o botão que nós acabamos de criar, tem aqui o parâmetro comando, command, que vai ser justamente o jogar dado. Jogar dado sem parênteses, senão ele vai chamar a função, vai dar um erro. Simplesmente comando jogar dado. Ok, tá certo. Tá. Agora eu vou ter que, toda vez que eu clicar em jogar dado, eu tenho que atualizar esse label aqui, tá bom? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu posso, inclusive, colocar aqui uma variável auxiliar, que vai receber exatamente esses 3 aqui hífens, tá bom? Ó. E agora eu vou, toda vez que eu retornar um número aleatório, esse número tem que ser atualizado para este label. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Bom, eu posso criar aqui agora uma função que eu vou chamar atualizar. Atualizar, só colocar só atualizar, tá bom. E aí eu vou ter o seguinte. Vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de auxiliar também, uma variável local. Tem o mesmo nome da anterior que eu criei, né? Mas como é local, não tem problema repetir o nome. Essa auxiliar vai receber quem? O valor da minha função jogar dado, que é justamente o número aleatório. E aí eu vou chamar o meu LB número .config, e aí o que eu faço? O texto recebe auxiliar. Perfeito? Então, na verdade, deixa eu só mudar aqui.
essa minha função não vai ser jogar dados, mas sim a função atualizar. Vamos ver se está funcionando essa brincadeira. Ó, oh, que bonito! Então, número sorteado, 1, 3, está perfeito. A gente pode aumentar depois. Depois, não, a gente vai aumentar agora. A fonte, né? Então, nós vamos usar aqui fonte. Vou colocar aqui Arial. Sei lá, 20. Vamos ver. Olha lá. Né, vamos deixar o negócio bem pomposo. 30. Perfeito? E também esse botão, a gente pode aumentar esse botão, né? Comando. E vamos colocar aqui, ó, jogar, anti-relief, vou colocar fonte, vou colocar Arial mesmo. Arial, sei lá, 20. Pronto, ó, o chique tá melhorando. Jogar, ou a gente pode deixar o jogar bem em evidência, jogar um trintão aqui nele, ó. Tá? E essa fonte aqui, a gente pode até passar um 35, ó, jogar. Então, vai ser sempre sorteado um número entre 1 e 6. Em número sorteado, a gente pode dar um polimento nele também, não é verdade? A gente pode colocar aqui FG, sei lá, igual a blue, ou seja, a cor da fonte, né? Ao mesmo tempo, a gente pode agora colocar a fonte igual, colocar tudo Arial. Arial, sei lá, 20. A gente vai fazendo um polimento. Opa, 20 já estourou, né? Então, 10. Pode aumentar, sei lá, 14. Tentativa e erro. Né? Aqui já deu uma... Vamos voltar para o 10, que já descentralizou totalmente. Vamos deixar assim. Tá vendo? Então tá aqui. Então a gente termina por aqui. Eu poderia, por exemplo, criar mais um label e colocar aqui o número de jogados. Então cada vez que eu jogasse, ir incrementando aqui. Então tá aí, gente. Um projetinho básico, mas interessante para você exercitar aí a biblioteca Tkinter. Tá bom? Então deixe seu comentário, se inscreva, fique atento para novos vídeos. Até a próxima!